tarde. Desde já agradeço em nome da Universidade do Algarve pelo convite. Vou-vos apresentar um projeto de voluntariado sobre a educação financeira que se baseia no Plano Nacional de Formação Financeira intitulado Todos Contam. Eu estou no segundo ano de mestrado e, como tal, optei por desenvolver um projeto de intervenção junto do IFP, mais precisamente dos Serviços de Formação Profissional, de Faro. E com isso, depois na organização das atividades que tinha que desenvolver na instituição, numa conversa com a minha professora e orientadora, falei de uma das necessidades que, na minha opinião, da parte dos formandos, uma das necessidades que achei importante colmatar, dentro do possível. E então falei na questão de gerirem, digamos assim, os recursos, não é? Sendo pessoas desempregadas, estão inscritas no IFP, sendo pessoas desempregadas, têm poucos recursos. E então, neste sentido, queria desenvolver alguma atividade que falasse um bocadinho de como gerir o pouco que têm neste momento, não é? Que vivem de um subsídio do Estado. Neste sentido, a minha professora falou-me do projeto de voluntariado da Universidade do Algarve sobre a literacia financeira e logo de seguida desenvolvemos uma parceria de forma que desenvolvessem algumas ações de sensibilização no IFP, mais concretamente no Serviço de Formação Profissional, sobre essa questão. Bom, vou falar primeiro um bocadinho do grupo de voluntariado de formação financeira para particulares da Universidade do Algarve. Vou falar da missão e os objetivos do Plano Nacional de Formação Financeira, intitulado Todos Contam. Eu vou falar um bocadinho do IFP, também, que é a instituição de intervenção. A atividade que desenvolvemos baseia-se no referencial de educação financeira, que é gerir o orçamento familiar. Vou expor os resultados que adquirimos através da atividade que foi desenvolvida e as considerações finais. O grupo de voluntariado da Universidade do Algarve tem como objetivo geral promover o aumento de nível de literacia financeira através do reforço do conhecimento e competências financeiras, desenvolvimento de competências financeiras, sentido de responsabilidade financeira, e vou citar alguns objetivos específicos. É sensibilizar para a importância da formação financeira, sensibilizar para a necessidade de realizar um planeamento do orçamento familiar, peço desculpas, sensibilizar para a importância da poupança, sensibilizar para os crescentes responsabilidades individuais na poupança para a reforma e a saúde. Não vou citar muito mais, porque senão vai passar os 15 minutos. O Plano Nacional de Formação Financeira tem como objetivos melhorar conhecimentos e atitudes financeiras, apoiar a inclusão financeira, desenvolver hábitos de poupança, promover o recurso responsável ao crédito, criar hábitos de precaução. Tem como missão contribuir para elevar o nível de conhecimento financeiro da população, promover a adoção de conhecimentos financeiros adequados. O público-alvo deste Plano Nacional de Formação são crianças, jovens e adultos. Isto é a capa, digamos assim, do referencial. No que é que consiste a educação financeira? Segundo a OCDE,
é um processo pelo qual o consumidor melhora a sua compreensão dos produtos e conceitos, desenvolve capacidade e confiança de forma a se tornar mais atento aos riscos e às oportunidades financeiras, toma decisões refletidas, adota comportamentos que melhoram o seu bem-estar financeiro. E quanto à literacia financeira, está ligada à capacidade de ler, de analisar, gerir e comunicar sobre a condição financeira pessoal e a forma como esta afeta o bem-estar material dos cidadãos. A instituição de intervenção é o IFP, como já tinha referido, onde estou a fazer o estágio e a desenvolver o meu projeto de intervenção, mais concretamente no Serviço de Formação Profissional de Faro. Bom, o IFP é um serviço público de emprego nacional, tem como missão promover a criação e a qualidade de emprego, combater o desemprego através da execução de políticas de emprego, nomeadamente formação profissional. O Serviço de Formação Profissional tem como objetivos coordenar as medidas de formação e reabilitação profissional, assegurar o diagnóstico de necessidades da população ativa, dinamizar dispositivos de promoção de informação, bem como a avaliação sistemática das atividades do IFP. O Serviço de Formação Profissional é composto pela Direção dos Serviços de Qualificação e pela Direção dos Serviços de Coordenação da Oferta Formativa. Quanto ao desenvolvimento da atividade, como já referi, este projeto de educação financeira baseia-se no Plano Nacional de Formação Financeira e essa atividade foi baseada também no referencial de educação financeira proposto pelo Plano Nacional. O referencial aborda a educação pré-escolar, o ensino básico e secundário e educação e formação de adultos. Ou seja, o gerir o orçamento familiar enquadra-se dentro do referencial de educação e formação de adultos. Caracterização do grupo, ou seja, quais foram as turmas, digamos assim, que desenvolvemos a atividade. Por enquanto, porque pretendemos levar adiante o projeto com a instituição, pretendemos fazer uma parceria em que vai ser feita mais ações de sensibilização. O primeiro grupo era cursos de aprendizagem, esteticismo e técnico instalador de painéis solares, que são cursos de dupla certificação. Os jovens têm que ter pelo menos o 9º ano ou superior, sem conclusão do 12º, e de idade entre 16 e 24 anos. O segundo grupo, cabeleireiro e costureira modista. Cabeleireiro é um FNS, FNS quer dizer um curso de educação e formação de adultos de nível secundário, e costureira modista é um FAB3, que corresponde a um EFA de nível 3, mas profissional, ou seja, é só componente, os formandos só estão a desenvolver a componente profissional. Os cursos EFA permitem levar os níveis de habilitação escolar e profissional dos adultos, melhorar as suas condições para empregabilidade. A idade é superior a 18 anos. O espaço e ambiente de formação. A atividade foi desenvolvida no Serviço de Formação Profissional de Faro, mas concretamente nas respectivas salas de formação. Pus aqui algumas fotos dos formandos desenvolverem a tarefa e também de apresentarem as suas perspectivas sobre a tarefa. Qual foi o nosso objetivo? Procurou-se que os formandos
compreendessem as diferenças entre despesas necessárias e supérfluas, relacionassem despesas e rendimentos, avaliassem os riscos e as incertezas dos planos financeiros pessoais, compreendessem a importância de realizarem planeamentos de médio e longo prazo. Estratégia. Sendo adultos, não é? Nada melhor de realizar uma atividade que tenha a componente teórica, mas também a componente prática, não é? Porque na educação e formação de adultos, nada melhor que trabalhar com as experiências vividas dos formandos, porque é assim que se aprende e assim é que realmente transmite conhecimentos e melhoram as suas perspectivas sobre várias questões. Aqui é a descrição da tarefa que foi desenvolvida. A tarefa foi, como já referi lá atrás, sobre o orçamento familiar. Foi descrito um exercício que baseava, digamos, numa família, digamos assim, todos, tanto o senhor como a senhora, digamos assim, funcionários públicos, em que tinham 2 filhos, um na universidade e outro no secundário, não, 10º ano, exatamente, e a tarefa é que durante 3 meses conseguissem adequar o rendimento de acordo com as tarefas que a gente pediu. Foi organizado, o grupo foi organizado em 4 subgrupos, não é? E cada um tinha um objetivo de realizar a tarefa de forma a que chegasse à conclusão de cada... Espera aí, que estou um bocadinho nervosa, peço desculpas. É a primeira vez, mas vou tentar dar o meu melhor. É verdade, peço desculpas. E pronto, a tarefa é que durante esses 3 meses conseguissem atingir o objetivo que lhes foi pedido. A operacionalização da tarefa, tinham aqui um orçamento dos 3 meses, em que tinham que adequar, digamos assim, digamos que foi 1000 e tal euros, e tinham que preencher este formulário, digamos assim, de forma que no fim houvesse saldo positivo. Quanto aos resultados, quanto à idade, deu para perceber que a maioria dos formandos tem a idade entre os 20 a 30 anos. Quanto ao género, a maioria dos formandos são do sexo feminino. Também por causa dos cursos, porque tínhamos um curso de cabeleireiro e outro de esteticismo e costureira modista, logo esses 3 cursos eram só mulheres, não é? Só senhoras. Quanto à aprendizagem, quase todos, digamos assim, concordaram com que aprenderam algo novo com o exercício, embora orçamento familiar é uma coisa que quase todos, sendo adultos, fazem todos os meses, mas havia certos conceitos que precisavam de ser trabalhados de forma a perceberem melhor como gerir um orçamento familiar. A maioria dos formandos concordaram que é um exercício que pode ser posto em prática e que iam levar para frente no sentido de melhorar as suas despesas em relação ao orçamento familiar. Quanto à avaliação global da atividade, a atividade, segundo os formandos, foi bem elaborada e de caráter prático, que era o que se pretendia, não é?
os formandos interagissem também e participassem de alguma forma na atividade, permitiu a consciencialização da responsabilidade financeira individual, contribuiu para a formação pessoal e é uma mais-valia para o futuro, segundo os formandos. No caso dos jovens, alertou-os para a questão de gestão do orçamento familiar, até nos questionários que, ao analisar os questionários, alguns jovens referiram que não sabiam que os pais tinham tantas dores de cabeça, digamos assim, ao gerir um orçamento familiar. E aproximou a Universidade do Algarve do público que recebeu a formação no IFP, porque ficaram muito contentes da forma como os professores, porque a atividade não foi eu organizei, mas foi desenvolvida por voluntários da universidade, os professores, e gostaram muito da forma como os professores aproximaram deles, no sentido que não houve aquela distância, porque há um certo preconceito, não sei se posso usar essa palavra, perante a sociedade, entre a universidade e os cursos de formação e formação profissional. Há uma certa distância e digamos que os professores fizeram com que não houvesse essa separação. Aspectos a melhorar: alargar o tempo para a realização da tarefa, porque os cursos de aprendizagem que são jovens tiveram mais dificuldades em realizar a atividade. Adequar a tarefa ao ordenado mínimo, porque como vivem de subsídio, não é? O subsídio de 400 e poucos euros e o ordenado era de 700 e tal euros, acharam demasiado que deveria ser adequado à realidade dos formandos, não é? Considerações finais. Os resultados mostram algumas diferenças em função da idade dos sujeitos. Ai, meu Deus, despeço. Estou muito nervosa. Reveladores de que a pertinência da temática é variável consoante o grau de responsabilidade familiar. A maioria dos destinatários considera que esta formação completa o processo formativo em que já estão integrados. Ficaram muito contentes e motivados porque realmente até então tinha realizado atividades em que os formandos não participavam e tiveram a oportunidade de participar e de demonstrar, digamos assim, a sua experiência, o que os motivou bastante. O resultado mais relevante refere-se à metodologia de ensino, que foi de caráter prático, que consideram adequada e motivadora, porque os envolveu de forma participativa no processo de aprendizagem, os encorajou a replicarem o que aprenderam nas práticas do dia a dia. Pronto, já acabei e peço desculpas por tudo.